Bom dia, paz de Jesus, amor de Maria, que seu dia seja abençoado por Deus. Amém, amém, Juliana. Deus abençoe. 6 horas a gente começa nosso momento com Jesus. Acho que a gente já vai apreciando este momento do café com Jesus, que a gente vai interiorizando esse fundo musical e a gente vai colocando no silêncio da manhã com essa música, já saboreando teu café, né? Você que tá com teu cafezinho, que delícia, né? Tomar um café de manhã e você silenciar e ouvir Jesus, o nosso Senhor. Oh Deus, obrigado. Obrigado por cada minuto, Senhor. Obrigado, Senhor. Não temos palavras. Pelo dom da vida. Obrigado, Senhor. A gente já ir se preparando. Se tiver a tua Bíblia, vai pegando a sua palavra para a gente começar às 6 horas. Agora é 5h57, falta 2 minutos e 20 segundos para a gente começar nosso momento do café com Jesus. Pegar a tua palavra em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 34. Nós vamos começar nosso momento com Jesus, ouvindo a voz de Deus através da boca de Paulo, como nós necessitamos também de ouvir a palavra. Logo que a gente amanhece, esse direcionamento de um relacionamento com Deus. 1 Coríntios 11, 23. Para a gente possa ir tomando conhecimento da palavra, né? Vamos lá? Vamos recomeçar aqui. Então eu peguei o Evangelho, certo? Evangelhos são 4. Começa com Mateus. Vamos passar para Marcos, Lucas e João, certo? Depois de João, nós vemos aqui o Novo Testamento, introdução a Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, nós vamos lá, para a gente ir conhecendo a nossa Bíblia, a nossa palavra. Nós temos 1 minuto. Atos dos Apóstolos, vamos passar rapidinho. Romanos, depois de Romanos, aí nós vemos 1 Coríntios. Aí 1 Coríntios, capítulo 11, é um dos últimos versículos. Citações aqui, paulinas. Vamos começar então nosso café com Jesus. Estamos diante da palavra, com um cafezinho, com nosso Senhor. Então, comecemos o nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos agora louvando a Deus. Essa oração que o Senhor me colocou, me inspirou nessa quaresma. Senhor, louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que eu tenho, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor.
Deus meu Deus. Fala isso para Deus agora. Fala, Deus meu Deus. Eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagro a minha vida toda a minha vida, Senhor. A minha família, a minha casa, todo o meu ser. Ao seu comando, Senhor, inclino todo o meu agir, o meu proceder a vós. Deus meu Deus. Comecemos agora então, meus irmãos, o nosso café com Jesus, que o Senhor nos abençoe nesse dia, que os ensinamentos, Senhor, contigo, traga sempre a tua presença no meio de nós, nas nossas famílias, na nossa casa, na nossa santa igreja. Juntos em unidade, Senhor, queremos ouvir a tua voz. Que teu Espírito Santo nos direcione. Então, nesse momento, eu vou ler a palavra, para depois a gente começar a fazer o nosso catecismo, tá? Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Fazei todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice. Lembrais a morte do Senhor até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o come e o bebe, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Esta é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos. Olha só, irmãos, e muitos mortos. Se nós examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, sendo julgados pelo Senhor, Ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo. Portanto, irmãos meus, quando vos reunir para a ceia, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa. Assim vossas reuniões não vos atrairão à condenação. Palavras do Senhor. Para que a gente possa interiorizar essa palavra agora, nós vamos estar falando sobre as disposições necessárias para bem comungar. Paulo aqui ele nos fala: quem come e bebe o pão e o cálice do Senhor indignamente será culpável. Sabe, irmãos? Então, para a gente começar, eu quero começar falando aqui algo que aconteceu com um irmão que entrou na fila para comungar esses tempos. E nosso querido padre, ele negou a comunhão eucarística. Essa pessoa, ele está aí pela rua. E eu tinha conversado com ele para que ele fosse na igreja, que ele fosse lá, assistisse à missa, que ele voltasse a comungar. E ele falou que iria. Só que ele foi em um estado visível do pecado. O estado visível do pecado é o quê? Por exemplo, a embriaguez. A embriaguez, você estando embriagado, não pode comungar. E o estado visível foi o que ele apresentou. O pecado invisível, por exemplo, a pessoa está adulterando, a pessoa roubou, a pessoa matou, ninguém soube, né? Ela está não tem como a pessoa que estiver dando a comunhão ali negar, porque ela está dando a comunhão eucarística. Então a tua consciência, então que a gente tem essa consciência que é a disposição necessária para bem comungar. Como que eu estou o meu estado para comungar? Então o padre negou porque era visível. Depois esse rapaz foi lá novamente conversar comigo. E tinha pessoas que julgaram o padre porque ele fez isso. Então por isso, irmão, a importância da gente professar nossa fé, a importância da gente saber que nem nós vivemos às vezes sem conhecimento da fé, a gente quer condenar o padre, quer condenar a igreja, mas um direcionamento é a palavra. Nossos padres estão cuidando com amor. É um castigo? Não, você não vai. Você não pode.
Outro dia você retorna, confessa, e aí você vem falar. Aí você vem comungar a Jesus. Então, meu irmão, essa é a importância. Amém? A primeira pergunta e resposta. Quantas coisas são necessárias para fazer uma comunhão bem feita? Para fazer uma comunhão bem feita, são necessárias 3 coisas. Estar em estado de graça, estar em jejum desde a meia-noite até o momento da comunhão. Terceiro, saber o que vai receber e aproximar-se da graça, comunhão com devoção. Então, irmãos, estar em estado de graça, sem pecado mortal. A importância da comunhão, a importância da gente viver a vida com Jesus é um relacionamento, é dia a dia com a palavra, com a homilia, com o momento do sacrifício eucarístico, o momento de nós vivermos a graça da Santa Missa, desde o ato penitencial, desde a minha exame de consciência, de eu olhar para dentro de mim. No Catecismo da Igreja Católica, ele vai nos dizer assim, naquele amarelo: a fim de preparar convenientemente para receber este sacramento, os fiéis observarão o jejum prescrito em sua igreja. A atitude corporal, gestos, roupas, há de traduzir o respeito, a solenidade, a alegria deste momento em que Cristo se torna nosso hóspede. Cristo se torna o nosso hóspede, então é o momento de nós olharmos para nós. Como que eu estou agindo? É o estado de graça. Se eu estou em pecado mortal, eu tenho que confessar. Se eu tiver algo para mim fazer com o meu irmão, como já aconteceu comigo, eu estava preparando aquele momento que o Senhor nos deixa ali para dar a paz, e eu lembrei daquela palavra que dizia: se você tiver algo do teu irmão na hora que você for ofertar, levanta-se, vai lá e dê um abraço, peça perdão, se reconcilia. Eu fui e dei um abraço na pessoa na hora. Saí do meu local, fui lá longe. A pessoa sabia. E aquele abraço para mim foi nossa reconciliação. Nós não se conversava mais, isso faz tempinho já. Então a gente viveu dia a dia, meu irmão, a nossa vida em comunhão com Cristo. Como é bom, por isso a existência de Cristo no meio de nós, na Santa Eucaristia, é maravilhoso porque o nosso coração se deixa ser movido pela graça. Aí eu digo para mim e para vocês, se nós vivermos a Santa Missa, a Santa Eucaristia, eu vou estar em estado de graça. Agora, se eu comungar, por obrigação, por preceito, tem que ir à missa aos domingos, convenhamos. Paulo está dizendo aqui, eu vou ler mais uma vez. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo. Amém? Estar em jejum até a meia-noite, até o momento da comunhão. O jejum eucarístico. 1 hora antes da comunhão, se você quer fazer uma comunhão perfeita, água, comida, vive esse momento teu com Jesus. Da meia-noite, ao levantar cedo, domingo seria um bom momento. Por isso que o domingo, de manhã cedo, você levantou, fez a tua higiene, Santa Missa. Comunhão eucarística, depois o seu café, depois continua o seu domingo. Domingo, dia do Senhor. Irmãos, vamos ser conscientes disso. Quantas pessoas a gente vê não dando um verdadeiro sentido ao dia do Senhor, nosso domingo, o dia de nós vivemos essa graça. Amém? Segunda, quem comungar sem pecado mortal receberia Jesus Cristo? Quem comungar sem pecado mortal receberia Jesus Cristo, mas não a sua graça. Pelo contrário, cometeria sacrilégio e incorreria na sentença de condenação. Catecismo aqui, São Pio X, 630. Terceira, depois da Sagrada Comunhão, quanto tempo permanece Jesus Cristo em nós? Depois da Sagrada Comunhão, Jesus Cristo permanece em nós com a sua graça enquanto não se peca mortalmente. Então ele vai permanecer em nós até o momento que eu peco mortalmente. Olha só, irmãos. Eu posso levar meu Senhor Jesus vivo dentro de mim. Eu ser ali o ostensório vivo do Senhor. Com Jesus em mim, comigo. Uma graça muito grande. Por isso a importância de nós vivermos a Santa Missa. E não sairmos da Santa Missa já discutindo. Não sairmos já da Santa Missa brigando. Interiorizar.
viver a graça. Eu sempre tenho o costume de dar um beijo no meu filho, que ele não está comungando ainda. Depois da comunhão, eu penso assim, eu estou dando um beijo de Jesus nele. E eu me sinto assim, eu sinto Jesus beijando ele. E ele chega a ficar quietinho naquela hora. Ele sabe isso. Nós nunca falamos sobre isso, mas eu sinto que ele sabe. E é o beijo que eu mais procuro ele. Quando ele não está perto de mim, quando ele está longe, ele vem. Ontem, acho que essa missa que eu fui esse dia, ele veio. É maravilhoso você viver esse momento em família. Nosso quarto. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos estar em joelhos, com a cabeça mediantemente levantada, com os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e com a língua um pouco estendida sobre o lábio inferior. Senhoras e meninas devem estar com a cabeça coberta. Então esse aqui é o Catecismo número 640. Quando se deve engolir a Sagrada Hóstia? Devemos procurar engolir a Sagrada Hóstia o mais depressa possível, e convém abster-nos de cumprir algum tempo. Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, que se deve fazer? Se a Sagrada Hóstia se pegar ao céu da boca, é preciso despegá-la com a língua, nunca, porém, com os dedos. Em que idade começa a obrigar o preceito da comunhão pascal? O preceito da comunhão pascal começa a obrigar na idade em que a criança é capaz de recebê-la com as devidas disposições. Queridos irmãos, aqui está um pouquinho da nossa fé professada, falada, para que nós possamos entender. Vai dar 12 minutos. Como é bom, a gente vai procurar estar fazendo em 15 minutos, o máximo, até 6h15 e acabar, encerrar nosso momento Café com Jesus. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que tenha a respeito, que ficou desse questionamento diante do Catecismo, o Pio X, diante do Catecismo da Igreja, aquilo que a gente leigo não souber responder, fica aberto, faça a tua pergunta. Avelino Júnior, ficou alguma coisa que eu gostaria de perguntar? Pergunta. Eu vou trazer amanhã a tua resposta. Algo que você tem sobre a forma de comungar. Eu falei aqui a recenzinho, que a gente tem que se ajoelhar, a gente tem que viver essa graça ali de você comungar Jesus Cristo na sua boca. E talvez desperte em você curiosidade. Então é isso que é professar nossa fé. A gente viver ela com obediência, com entendimento, com o nosso pároco, que a gente possa ter um bom entendimento de tudo isso, de como nós agirmos diante de uma ordem do nosso pároco, como teve a pandemia. Então, quando ele dá uma ordem, a gente tem que ser obediente ali. Agora, a partir do momento que ele falou, a gente vai estar fazendo conforme ali você está no teu coração. Então, que neste momento a gente entenda isso também. A gente tem que ter discernimento e diante da palavra, diante do bispo, diante daquilo que a igreja está colocando, por qual razão caminharmos juntos? A gente ter discernimento, se tem algo que você tem que conversar, é com o padre a sós. Perguntar a ele, padre, está assim, receba a boa explicação. Mas diante daqui da fé, conforme está aqui no catecismo, professe ela. Professe ela, faça conforme está aqui no catecismo. Diante do teu coração, diante daquilo que Deus tem colocado aqui, junto com a igreja de Cristo, junto com o andar com Cristo. Nós precisamos ter discernimento, irmãos. Quantas pessoas condenam a igreja disso e daquilo, e nós não sabemos dialogar. Nós vemos aqui na antiguidade, os nossos santos, eles lutavam pela igreja, lutavam por tudo, mas com discernimento. Não é acusando e condenando. Por quê? O que acontece? Tem pessoas que começam a condenar a igreja e diante disso, ele não vai ter o diálogo. Não vai ter a conversa. Paulo, nós vimos aqui. Ele dialogou com Pedro sobre a circuncisão. Ele foi lá, mas ele deixou de seguir junto? Não.
Então isso é ter discernimento. Isso é você caminhar com a igreja de Cristo. É você professar a tua fé, estudá-la. E qualquer dúvida, procura o padre, procura o pároco, converse e receba uma boa explicação. O catecismo está direcionando aqui. O nosso Senhor Jesus, a sua palavra. Nós temos discernimento, vivamos ele. Procure viver o máximo que você puder. Aquilo que Deus está colocando aqui no catecismo, que é a palavra de Deus unida à Igreja de Cristo. Que nós tenhamos discernimento disso. Amém? Que esse teu dia seja abençoado. Coloca a mão no teu coração. E com essa palavra, eu deixo para nós, irmãos, aqui nós encerrando, que a próximo tema que nós vamos estar falando aqui no Café com Jesus é sobre o matrimônio. Sobre as condições que impede, sobre como surgiu o sacramento do matrimônio. É um tema assim maravilhoso que nós precisamos entender dentro da nossa fé católica. Então, colocando a mão no teu coração e já convidando você. Logo após aqui esse Café com Jesus vai ter o segundo tema do Lectio Divino, que eu vou estar gravando ao vivo, e logo depois o Evangelho também com Lectio Divino, ao vivo também, porque eu gravo aqui, depois eu coloco lá no YouTube. E depois eu coloco no Face. É uma forma que Deus colocou para que a gente possa estar anunciando junto com Jesus. Que é Ele que fala, a gente somente se dispõe. Que tudo isso, Senhor, todo esse mover, não seja para promover homens, mas para promover a Tua palavra. Para promover a Tua presença no meio de nós. Que o dia desse irmão, dessa irmã que está aqui junto conosco, partilhando este momento. Quero colocar aqui a vida da Silvana e da Juliana. É isso, Silva? Que Deus ilumine a tua vida, a vida de vocês, irmãs. Que Deus continue iluminando, que juntos nós continuamos aqui, levando e colocando o nosso coração ao Senhor. Que tenhamos um dia abençoado por Ti, meu Deus, iluminado pela Tua graça. Colocamos o nosso coração na Tua presença. E que Teu Espírito Santo nos conduza hoje, nesse dia tão especial, que é começar o nosso dia contigo. Que o Senhor abençoe e ilumine o meu coração, o coração dessas irmãs de quem está ouvindo agora o Café com Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como a gente sempre faz, logo após, reze o seu Pai Nosso e as suas 3 Ave Maria, que Nossa Senhora passa à frente de todas as situações. Que Deus abençoe. Um grande abraço. Tomar um cafezinho para a gente encerrar. Nosso Café com Jesus. Que Deus abençoe.